Boa tarde e bem-vindos a mais uma entrevista da JETV, desta feita com o Dr. João Espanha, advogado especialista em Direito Fiscal, a quem eu aproveito desde já a oportunidade para falarmos um pouco sobre estes tópicos. O tema de hoje vai se centrar muito no pacote Mais Habitação, que tem levantado bastantes questões, tanto quanto à sua eficácia na questão que pretende abordar, tanto como em possíveis outros problemas que levantará. E eu, antes de mais nada, gostaria de saber a sua avaliação global do pacote e quais lhe parece que serão. A minha avaliação global resume-se no seguinte: eu próprio e alguns colegas lá no escritório chamamos ao pacote menos habitação e não pacote mais habitação. O nosso entender é que a maior parte das medidas que lá estão podem até ser bem intencionadas, mas não parece que venham a conduzir ao resultado que parece ser desejado pelo Governo. Depois, por outro lado, há lá algumas medidas que aparecem, não se percebe muito bem porquê, mas que terão como óbvio efeito, pelo menos na minha opinião, uma redução da oferta e não um aumento da oferta. Ou, se não uma redução da oferta, pelo menos um aumento dos custos de construção. E, portanto, são medidas que nos parecem completamente paradoxais, no que diz respeito, enfim, àquilo que pretende ser um conjunto mais ou menos harmonioso, no sentido de aumentar a oferta disponível, sobretudo para as classes mais desfavorecidas, e causa-nos, enfim, alguma perplexidade. Quando diz o aumento dos custos, parece que um dos aumentos plausíveis será através de um aumento da litigância? Também, admito que sim. Sobretudo caso venha enfim, a criar-se o tal regime de arrendamento compulsivo, admito que se venham a colocar questões difíceis, não apenas no detalhe e na aplicação ao caso concreto das situações em que será necessário ou será possível recorrer a esse arrendamento, mas também tem sido muitas vezes referida à questão da eventual inconstitucionalidade por ofensa ao direito de propriedade, que, embora muita gente não o saiba, é um direito fundamental e que obviamente está subordinado, e os direitos fundamentais, o elenco que existe na Constituição, têm que ser sopesados em cada caso concreto para perceber qual é que é o seu efetivo alcance ou materialidade, mas e mesmo que se entenda que a propriedade pode e deve servir uma função social, seguramente haverá quem venha a suscitar a constitucionalidade da medida e, portanto, mais tarde ou mais cedo, teremos enfim, uma série de recursos que redundarão na apreciação por parte do Tribunal Constitucional. Enfim, isso também, obviamente, envolverá um aumento de custos, mas não é tanto por aí que há medidas designadamente fiscais que vão ter um impacto direto no aumento dos custos de construção. E isso é que, para mim, resulta, de facto, no paradoxo que não consigo compreender. Que vai precisamente contra o objetivo declarado do pacote. Que medidas é que lhe parece que serão as mais evidentes nesta Eu diria que são as menos sexys. Quando o pacote foi apresentado, com aqueles slides, enfim, modestos, mas agora, perante a proposta de lei, de facto, há coisas que atraem a atenção de uma forma muito mais evidente do que os pequenos detalhes que estão lá enxertados. E, portanto, eu gostaria de desfocar um bocadinho daquilo que é o comum da conversa sobre este pacote. E no que diz respeito ao aumento dos custos de construção, gostava de referir um assunto que já foi até bastante trabalhado por colegas nossos, mais focados em questões de IVA do que eu próprio, pessoas que são especialistas em IVA. Eu não sou especialista, percebo umas coisas, mas, enfim, estou a anos-luz de outras pessoas e personalidades que se envolvem nesse tributo tão esquisito. Mas há algo que tem que ser, enfim, entendido, ou pelo menos tem que ser recordado. Aqui há uns anos, uma das medidas que se adotou para reduzir os custos de construção, designadamente no que diz respeito à reabilitação de edifícios antigos, traduz-se na redução da taxa de IVA aplicável aos serviços e aos materiais, alguns, que são utilizados para efeitos de reabilitação urbana. E isso tem, efetivamente, cumprido a sua função e a sua missão, tem permitido que, de certa forma, a fatura fiscal que é paga por aqueles que são os consumidores finais, é verdade que não há IVA na aquisição de habitação, mas o promotor, o construtor, todos aqueles que estão a montante na cadeia de valor,
o IVA que lhes é cobrado, como não o podem deduzir, é um custo que vai ser repercutido naturalmente no preço de venda. E o que nós temos aqui, curiosamente, é uma reformulação de duas verbas, se não estou em erro, da tabela 1, anexo ao Código do IVA, que é que permite a aplicação de taxa reduzida, ou seja, de 23% para 6%, de determinadas obras de reabilitação, coisa que, como disse, tem tido um impacto muito positivo no que diz respeito a esse mercado. Estranhamente, é algo que a administração tributária sempre teve muita dificuldade em lidar. Nos anos em que a medida tem estado em vigor, tem havido uma sucessão de informações, de esclarecimentos, etc., por parte da administração tributária, que uns até contraditórios em relação aos anteriores, mas que têm sido sempre no sentido de restringir a base de aplicação da isenção. Ou seja, a grande preocupação da administração tributária tem sido impedir a aplicação generalizada da taxa reduzida. E o que é que acontece aqui na proposta de lei Mais Habitação? Ao que parece, aproveita-se para tentar esclarecer por via legislativa aquilo que a administração tributária não tem aceito. E, portanto, na perspectiva da administração tributária, reabilitação é essencialmente de edificado. Ou seja, é necessário que a obra seja num prédio, num imóvel, num edifício em concreto, na cabeça da administração tributária, para que se possa aplicar a taxa reduzida. Não é assim. Na atual redação da verba 223, se não estou em erro, da taxa da tabela, falamos em obras de reabilitação. E o regime jurídico da reabilitação urbana permite abranger, no âmbito dessas obras, não apenas obras em edificado, mas obras em espaços públicos. E em imóveis, no sentido lato do termo. Um imóvel não é necessariamente uma casa. Um imóvel pode ser um terreno. E, portanto, os terrenos que estão no âmbito de uma área de reabilitação urbana podem vir a ser objeto de uma intervenção que deve beneficiar dessa taxa reduzida. Traduzindo por miúdos, um terreno vazio numa área de reabilitação, se eu lá for construir um imóvel, um prédio, melhor dizendo, em princípio, essa obra estará ao abrigo da taxa reduzida. No projeto Mais Habitação, o que nós temos é a alteração da regra, por forma a que apenas as obras de reabilitação de edifícios, e edifícios é a palavra que agora se pretende que lá esteja, fiquem abrangidas pela taxa reduzida. E, portanto, o que na prática estamos a fazer é restringir a possibilidade de aplicação da taxa reduzida a obras em edifícios, deixando de fora as obras em espaço público e as obras em imóveis onde não há edificado ou onde se pretende, pura e simplesmente, destruir o que lá está, demolir e construir de novo. E, portanto, com todo o respeito, se isto não restringe a oferta na medida em que vai necessariamente aumentar os custos de construção de um novo edifício numa área de reabilitação, parece-me uma evidência. Nessa medida, não consigo compreender porque é que esta medida está num pacote que supostamente quer mais casas para mais pessoas. Isto vai fazer com que algumas casas fiquem mais caras para menos pessoas. E na questão da litigância, parece-lhe que aqui haverá algum impacto também, olhando já talvez para algumas... Não vejo aqui. Aliás, eu diria que o grande objetivo desta regra, ou desta alteração, desta proposta de alteração à regra, é justamente eliminar a litigância. Aliás, é uma prática muito comum em Portugal. Muitas das alterações legislativas introduzidas nos códigos fiscais são encomendas da administração tributária, porque quando eles entendem de uma forma, nós entendemos de outra, vamos a tribunal ou à arbitragem e começamos nós a ganhar sistematicamente, a administração tributária tudo faz para alterar a lei de modo a conformá-la àquilo que é o seu entendimento da lei e assim eliminar a litigância, pura e simplesmente cortando o mal pela raiz e deixando de poder dar razão a quem normalmente a tem, mas isso, enfim, cada um usa as armas que tem. É uma forma curiosa de legislar, não é? Mas já nisto há uns anos dizia, muitos dos budget riders, aquilo que são as medidas fiscais que são enxertadas nas leis de orçamento, muitas delas são resultado de litigância e têm em mente, ou como objeto, justamente, acabar com a litigância, fazendo com que a lei corresponda àquele que é o entendimento da administração tributária.
É o nosso país. Claro. Nós vamos só fazer um pequeno intervalo e já voltaremos. Obrigado. Bem-vindos de volta. Estamos na segunda parte desta entrevista com o Dr. João Espanha. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Se não me engano, outra das medidas que lhe suscita alguma dúvida prende-se com a isenção das mais-valias na questão do IRS. Sim, não é, tecnicamente não é uma isenção, é uma não sujeição. Exato. Se nos pudesse explicar mais tecnicamente. Todo, enfim, isto, aliás, a ideia é ser para leigos e não para... o jurisdez às vezes é um bocadinho árido. Não, enfim, eu acho que aqui temos que começar pelo princípio. No Código do IRS tem 30 e tal anos, foi publicado, se não estou em erro, no final de 88 e entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 89. Portanto, já conheceu muitas alterações, umas boas, outras más, por aí fora, mas ainda há coisas que são originais e que devem manter a sua função original. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o legislador do Código do IRS, quando decidiu integrar as mais-valias na base tributável do IRS, entendeu que havia algumas mais-valias que não se justificava serem tributáveis. E, portanto, não estamos a falar de um benefício fiscal, na minha perspectiva, estamos a falar de uma regra que é estruturante ao próprio conceito do imposto. Isto é, quem criou o imposto único sobre o rendimento em Portugal entendeu que quem tem uma habitação própria e permanente, a aliena, a vende, faz uma mais-valia, mas depois pega esse dinheiro e vai comprar uma nova casa, como esse dinheiro acaba por estar sempre no âmbito da sua vida familiar e, portanto, da sua própria habitação, que é também um direito fundamental na Constituição, e que, portanto, essa mais-valia pura e simplesmente não deve ser tributada. Tecnicamente, isso corresponde a uma não sujeição estrutural. Ou seja, nem sequer chega a incidir imposto sobre esta mais-valia. Isso tem sido assim desde que o Código foi criado, está lá no número 5 do artigo 10º, ninguém discute. A única alteração relevante, se bem me recordo, foi a quando, ainda no tempo dos PECs do engenheiro Sócrates, em que, como havia dificuldades financeiras, etc., o prazo de reinvestimento das mais-valias, ou seja, o período de tempo que eu tinha entre a venda da casa e a aquisição de casa nova, foi-me permitido que passasse de 2 anos para 3 anos para a frente e de 1 ano para 2 anos para trás. Ou seja, o único movimento, a única alteração que se fez a essa norma estrutural do Código do IRS foi no sentido de facilitar a vida às pessoas, uma vez que nos idos de 2011, 12, 10, já não me recordo exatamente, o dinheiro não abundava, o crédito também não, e portanto as pessoas ficaram ali um bocado com alguma dificuldade em fazer a aquisição de uma nova casa e portanto o prazo de suspensão, digamos assim, foi alargado em benefício dos contribuintes. Uma das coisas que se tem sempre discutido nos tribunais é a questão da habitação própria permanente dever ou não corresponder ao domicílio fiscal do contribuinte. E isso tem dado, de facto, rios de tinta e muitas decisões. E, sistematicamente, é jurisprudência absolutamente firmada neste momento que o conceito de domicílio fiscal e o conceito de habitação própria permanente são duas coisas que devem ser comuns, mas podem ser distintas. Isto é, a minha habitação própria permanente é onde eu tenho o meu centro de vida. É onde eu vivo, é onde vive o meu agregado familiar, é onde eu tenho as minhas coisas, etc, etc, etc. O meu domicílio fiscal pode ou não ser a minha habitação própria permanente. Seja porque me esqueci de fazer a alteração, seja porque não me é conveniente por uma qualquer razão de foro íntimo, que ninguém tem nada a ver com isso, mas, como digo, os tribunais entendem, e a meu ver muito bem, que a habitação própria permanente é uma coisa, o domicílio fiscal é outra. E tem sido assim. E não tem havido grande questão, a não ser, mais uma vez, por parte da administração tributária, que, utilizando aquela lei que é muitas vezes utilizada, e nada contra, que é a lei do menor esforço, quando alguém faz a declaração de alienação da habitação própria e permanente com a intenção de reinvestimento, se o domicílio fiscal não corresponde à morada da habitação que foi alienada, temos logo a abertura de uma inspeção interna. Até aí nada contra. Vale a pena ver o que é que se passa e ir verificar se
aquele fenómeno, aquela divergência, faz com que alguém esteja a aproveitar enfim, uma norma de não sujeição que não deve aproveitar ou à qual não tem direito. O passo seguinte é que enfim, não me parece razoável, nem legítimo, nem correto. A administração tributária tem sistematicamente entendido e defendido que a habitação própria permanente tem de ser o domicílio fiscal e que, se não for o domicílio fiscal, então não é a habitação própria permanente. Claro que os tribunais desfazem esta argumentação, dizendo que, bom, isso é uma mera presunção. Uma presunção em direito tributário tem que ser eligível, ou seja, eu posso fazer prova contrária àquela presunção, e desde que o contribuinte em tribunal consiga provar que o imóvel que alienou era efetivamente a sua habitação própria permanente, prova essa que pode ser feita por todos os meios em direito permitidos, documental, testemunhal, o que se entender, o tribunal aceita essa prova, diz não, é a habitação própria permanente, apesar de não ser o domicílio fiscal, e, portanto, tem direito à não sujeição. O que é que aparece no pacote mais habitação? Aparece uma série de alterações ao artigo 10º do Código do IRS, designadamente ao seu número 5 e número 6, que dizem mais ou menos o seguinte. Primeiro, tem que se estar 2 anos ou 24 meses naquela habitação que vai ser alienada para que se possa ter direito à não sujeição. Não consigo compreender qual é a lógica desta nova limitação que se pretende colocar. Quase que a habitação própria e permanente é algo que se sedimenta ao longo do tempo e não algo que resulta da vontade de alguém. Eu posso dar um exemplo pessoal, se me permite. Eu tinha uma casa que me servia perfeitamente. Quando decidi ter o segundo filho, fui afortunado e em vez de um vieram 2. E como em vez de um vieram 2, eu que tinha comprado a casa há 1 ano e meio, tive que vender a casa para passar para uma casa maior. Claro. E se isto não aconteceu a mim, há de acontecer a muita gente. Eu não tinha vontade nenhuma de enganar o fisco, antes pelo contrário, foi uma grandíssima amassada. Mas o que é facto é que, para que este limite dos 24 meses? Quer dizer, há aqui uma tentativa de conformação ou de pré-conceição das vidas das pessoas que não tem rigorosamente, quer dizer, há outras maneiras de apanhar quem anda a enganar o fisco. Claro. Não pode ser com regras estritas, fechadas, que não têm em conta as idiosincrasias da vida de cada um. Talvez mais grave é que, a partir de agora, se eu decidir mudar de casa, embora tenha feito o período de 24 meses naquela casa, se eu fizer a mudança de casa, vou ter que estar 3 anos mais 1 na nova casa, sob pena de, se a alienar, não posso beneficiar da não sujeição. Ou seja, temos limitações para trás e temos limitações para a frente, no que diz respeito à permanência num determinado edifício. Traduzindo por miúdos, quem efetivamente quiser aproveitar no seu máximo a regra de não sujeição, está condenado a ficar 2 anos numa casa, 4 anos na outra. E, portanto, isto não vai contribuir de modo nenhum para a liquidez no mercado. Claro. Porque quando as pessoas decidem vender a casa, por uma qualquer razão, agora vão ter que consultar um advogado e perguntar, olha, ainda tenho direito... Ou se... Portanto, cria-se aqui não apenas uma dificuldade adicional para quem quer livremente dispor do seu património, como, no meu entender, é uma armadilha, porque muita gente vai alienar a sua casa porque precisa, não se preocupa com esta questão, e quando fizer a sua declaração a dizer pretende reinvestir, a administração tributária virá com um sorriso de orelha a orelha a dizer lamentamos, mas não tem direito e, portanto, faz favor de pagar o seu IRS, que aos preços que se praticam hoje em dia não deve ser mola. Cereja no topo do bolo. Se o domicílio fiscal não estiver na habitação própria e permanente, passamos a ter uma presunção juris et juri, ou seja, deixa de ser uma presunção de habitação própria e permanente para passar a ser uma condição para o acesso à não sujeição. E, portanto, voltando à primeira parte da entrevista, claramente parece-me ser, mais uma vez, a administração tributária a tentar resolver por via legislativa aquilo que nunca conseguiu junto dos tribunais, com uma agravante neste caso. Lá atrás falávamos de um benefício fiscal conjuntural, por aí fora. Aqui estamos a falar em torpedear uma regra que é estruturante do Código do IRS. É estruturante no que diz respeito àquilo que é o sistema de tributação do rendimento pessoal. Tudo em nome de facilidade e de
tentar resolver com um automatismo aquilo que efetivamente dá trabalho, que é perceber se o domicílio fiscal é ou não é a habitação própria permanente. Mas acho que é um trabalho que a administração tributária efetivamente deve fazer, sob pena de, como digo, estarmos sempre, mais uma vez aqui, pense numa pessoa que chegou há pouco tempo a Portugal ou que está numa terriola e não tem as capacidades de informação que têm os urbanitas, como nós. Estas pessoas muito provavelmente farão a venda da sua casa, declararão a intenção de reinvestir e depois o fisco dirá, mais uma vez com um sorriso à orelha, não tem lá o seu domicílio fiscal, temos pena, tem que pagar IRS. Claro. Lá está. Não compreendo como é que introduzir limitações à venda da habitação própria permanente pode contribuir para mais habitação. Exato. Não vai contribuir para mais habitação. Ao invés, vai contribuir para menos habitação, evidentemente vai ter alguma receita fiscal associada, mas esse não é o bem maior. Sobretudo não é o bem maior quando é feito à custa de, no fundo, de alterar de forma infundamentada. Eu não consigo entender qual é o motivo que está, do ponto de vista dos princípios por trás de medidas desta natureza, claro. mas o que estamos a fazer é a transformar, como se tem vindo a fazer nos últimos 30 anos, de certa forma, o código do IRS num queijo suíço cheio de buracos que cada vez mais é difícil de digerir. Claro. E que, no limite, poderá até criar bastantes entraves à troca de casa e deixar alguns contribuintes com, talvez, quase depauperados com o pagamento mais valia. Há aqui uma... Pronto, tudo tem que ver com qual é o objetivo que queremos. Mais habitação ou mais receita? Claro, exato. Esta medida é para mais receita, não é para mais habitação. Quanto a isso, não tenho qualquer dúvida. Nós faremos agora mais um intervalo e já voltamos. Obrigado. Olá, de volta. Estamos aqui com o Dr. João Espanha a falar do pacote Mais Habitação. Outra das medidas que levantou, que na realidade trouxe alguma satisfação a uma parte da sociedade, mas que eu gostaria de saber a sua opinião, o fim dos vistos gold era visto como uma força que deturpava o mercado. Eu gostava de saber primeiro qual é que é a sua opinião em termos da medida e do âmbito da medida e segundo se vê no futuro ou se já sabe de fuga de investimento e até mesmo mais litigância outra vez. Litigância, vamos ver, vai depender da forma como a lei entrar em vigor, se vai ter uma disposição transitória, se não vai. A intenção original do Governo ia dar origem a imensa litigância, que era, no fundo, retroagir a revogação do regime dos vistos gold a um período ou uma data muito anterior à data em que a lei eventualmente entrará em vigor. Isso, de facto, era uma medida muito difícil de engolir e de certeza que iríamos ter muita litigância à volta disso. Enfim, vamos tentar... tudo tem uma história. Os vistos gold, como o regime dos residentes não habituais, têm um momento histórico para a sua criação, que é, mais uma vez, a crise financeira de 2008-2012, que foi em 2008 nos Estados Unidos e, como tudo, chega cá tarde. E, portanto, aquilo que esteve na base deste tipo de regimes foi, no fundo, tentar atrair dinheiro para Portugal, para tentar, no fundo, fortalecer de alguma sorte a economia e trazer dinheiro novo para a economia. Não fomos os únicos, longe disso. A maior parte dos países, sobretudo do sul da Europa, têm regimes semelhantes ao dos vistos gold e muitos países, até do norte da Europa, têm regimes de atração de pessoas abonadas, de pessoas com muito dinheiro, às quais dão tax breaks, dão benefícios fiscais para as atrair para os seus territórios. Já há anos defendi que os vistos gold deviam ser revistos. Os vistos gold associados ao regime do RNH são essencialmente benefícios fiscais. E um benefício fiscal tem sempre um objetivo extra-fiscal, que eu, aliás, acabei de descrever, é trazer para cá pessoas com dinheiro e colocar dinheiro na nossa economia. Esse momento, a dado passo, tinha acabado. Isto é, o sucesso era tal que, se fizesse uma adequada avaliação do impacto dos benefícios fiscais, rapidamente se percebia
que, até do ponto de vista da eficácia, o objetivo que se pretendia não dependia necessariamente da aquisição de imobiliário, sobretudo nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Quem queria um Golden Visa compraria o seu Golden Visa sem necessidade de comprar habitação, sobretudo habitação. E, portanto, há já 4, 5 anos, defendi que se devia acabar com o Golden Visa para a habitação e se devia desviar o Golden Visa para fundos de investimento de capitalização de empresas, no sentido de tentar que o dinheiro que vinha lá de fora deixasse de servir para sobreaquecer os preços da habitação e passar a servir para capitalizar as empresas portuguesas, que me parece um fim muito mais interessante, pelo menos a médio prazo. E o Governo não foi insensível a isto, de certeza não me ouviu a mim, terá ouvido os conselheiros mais próximos deles e, efetivamente, se não estou em erro, em 1 de janeiro de 2022, mas não me vou atravessar, efetivamente o regime do Golden Visa deixou de permitir o acesso através da aquisição de imobiliário no litoral, no Algarve, por aí fora. E, portanto, eu diria que no que diz respeito ao Golden Visa, o impacto dele nos preços da habitação nas zonas metropolitanas já estava a acabar, porque ninguém obtinha o Golden Visa adquirindo diretamente habitação em Lisboa ou no Porto. Não vou falar de eventuais casos de abuso de direito, mas isso também, onde há sempre maneira de tornear as coisas, mas não vamos por aí. Agora, indo, se calhar, merecendo o opróbrio da comunidade dos meus distintos colegas de direito fiscal, há outro benefício fiscal cuja avaliação urge fazer, que é o regime do residente não habitual. O regime do residente não habitual português, eu já tive a oportunidade de comparar com os regimes francês, italiano, grego, etc., é de facto, se não o melhor dos melhores. Muito atrativo. E não conhece qualquer limitação. Portanto, basta que a pessoa não tenha residido em Portugal nos últimos 5 anos, reside fiscalmente, bem entendido, situe ou fixe a sua residência em Portugal para, a partir daí, ter um maná de benefícios fiscais que têm sido, enfim, são de conhecimento geral, mas posso lhe dizer que a mesma pessoa a trabalhar na mesma empresa, se for como nós, pagará uma taxa marginal de 48%, eventualmente mais qualquer coisinha em cima, e um residente não habitual paga 20%. E, portanto, isto, sobretudo para quadros superiores, é de facto uma coisa, só isso já chega. Para não falar de outros que também estão por aí. Daquilo que eu conheço do mercado, o que efetivamente está a sobreaquecer o mercado não são os vistos gold, é o RNH. E, portanto, há aqui uma opção a fazer. Queremos cá estas pessoas com tax breaks a investir na economia portuguesa, a comprar casas por preços que estão absolutamente fora do alcance. Já nem é da classe média, é dos portugueses, ponto. Claro. Isso vale a pena, sendo que a contraface disso é que o direito à habitação fica completamente negado, porque já não é só há áreas de Lisboa em que já há mercado secundário fora de Portugal, isto é, já temos residentes não habituais a vender as casas entre si. Os portugueses já não tocam naquilo, nem sequer as mediadoras portuguesas, não vale a pena. Nós temos pequenas colónias de brasileiros, de franceses, agora de americanos, que estão a começar a chegar, em que, pronto, aquilo é Portugal, é verdade, mas já não tem portugueses, não há nada contra. Se houvesse espaço para todos, claro, não tenho nada contra. Isso acho ótimo, até torna Portugal mais cosmopolita, exato. Lisboa uma cidade mais interessante, tudo isso é verdade. Agora, isso faz subir o preço nas zonas premium, o que faz com que as pessoas já não tenham acesso às zonas premium, vão para as zonas médias, o que faz subir os preços e depois assim por diante. Portanto, é o tal ripple effect, o efeito onda que vai por aí fora e neste momento já temos preços absurdos nas zonas mais afastadas da área metropolitana de Lisboa e do Porto e, portanto, o meu conselho é que se medite, se façam contas, porque é algo que não é comum em Portugal, é fazer contas, para perceber se o que estamos a obter por via do benefício fiscal do residente não habitual compensa aquilo que os portugueses estão a sentir no que diz respeito ao acesso à habitação.
E também lhe digo, se compensar, cala a boca. Se não compensar, continue de boca aberta. Claro. Continuarei de boca aberta. Uma séria análise custo-benefício. Exatamente, que é o que não se faz em Portugal aos benefícios fiscais. Aliás, e voltando ao pacote mais habitação, há aqui uma série de benefícios fiscais, designadamente ao arrendamento urbano de habitação, que não só são difíceis de gerir, mas, sobretudo, me parecem um pequeno absurdo, no sentido em que nós já temos benefícios fiscais ao arrendamento à habitação e ninguém arrenda uma casa por causa disso. Exato. Ou seja, o benefício fiscal de redução de taxa de IRS ao arrendamento é absolutamente ineficaz. E quem anda no mercado sabe isso. E o Governo devia olhar para isso e perceber que não é com um passe de mágica, ou pondo as coisas noutros termos, não se muda a realidade por decreto. Não é baixando os impostos ao arrendamento que há mais casas no arrendamento. Para já tem que haver mais casas e, sobretudo, tem que haver confiança. E, nesse aspecto, o pacote menos habitação faz precisamente o oposto. Pode dar os benefícios fiscais que quiser, até pode isentar de imposto quem coloca uma casa no arrendamento. Mas se a pessoa não tem confiança, não vai colocar a casa. E, portanto, este tipo de medidas parecem-me, sobretudo, um enorme tiro no pé. Certíssimo. Pronto. Chega? Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de explicar estes tópicos. Eu gostaria também de agradecer a quem nos acompanhou aí em casa. Muito obrigado e até à próxima entrevista JETV. Boa tarde.